Olá pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou falar sobre gravidez e deficiência. Se você quiser saber sobre esse tema, vem comigo, vem! Bom, primeiramente, para quem não me conhece, eu sou Isabela, né? Eu tenho 26 anos. Em 2011 eu descobri que estava grávida. Nossa, meu Deus, digamos que foi um baque assim para mim, porque eu não esperava. Foi uma coisa inesperada, foi uma coisa que não estava planejada. Começou errado, tá? Então assim, eu já fiquei assustada por isso, sabe? Então eu fiquei preocupada com qual seria a reação da minha família, né? Primeiramente isso, porque não me importava com as pessoas, eu não me importava com o que as pessoas iam dizer. E eu estava muito menos preocupada comigo. Estava preocupada com a reação da minha família, né, dos meus pais principalmente, e preocupada com a situação da criança, né? Então, para mim foi difícil, muito difícil. Muito difícil para falar, muito difícil para encarar aquela situação no momento. Mas assim, graças a Deus, deu tudo certo no final. O que falar da deficiência? Para quem não sabe, eu tenho escoliose lombar, né? Uma curvatura muito grande na minha coluna, né? Encurtamento da perna esquerda e paralisia. Tudo isso devido a uma cirurgia. Então, se você já viu os meus vídeos anteriores falando sobre isso, você deve estar por dentro do assunto. Mas se você caiu aqui de paraquedas, bem-vindo. Agora você vai ficar me conhecendo. E aí, gente, eu fiquei preocupada com a situação, né? Porque eu nunca imaginava ter filho. Eu sempre pensava assim em adotar, porque eu tinha medo das dores de parto, eu tinha medo de tudo. Então, não estava em meus planos ter filho cedo. Eu sempre quis estudar, trabalhar tudo direitinho e foi uma situação muito chata, né? Na verdade, foi uma situação forçada e que, claro, eu tenho culpa, claro que eu tenho as minhas culpas, né? Porque se eu não tivesse ouvido aquela pessoa, se eu não tivesse ido conversar com aquela pessoa, nada teria acontecido. Por um outro lado, foi bom para mim, porque eu passei pela experiência de gestação. Eu tive um filho que é uma criança maravilhosa, linda. E eu estou aqui viva para contar para vocês essa experiência, né? Então, no início, quando eu fui para consulta médica, né, eles meio que ficaram assim assustados com a situação. Então, a ginecologista logo falou que eu deveria ter falado com o ortopedista para saber se podia engravidar e tal. Caramba, como eu ia consultar se eu nem queria? Aí já vem aquela conversa, e a prevenção, a prevenção. Só que foi algo forçado, foi algo inesperado. Então, como eu ia me prevenir, né? Se eu nem queria. E eu digo que foi uma situação forçada, minha gente. Deixa eu explicar para vocês. Eu digo que foi uma situação forçada porque a pessoa, né, que estava comigo queria porque queria, né, ficar comigo e tal. E eu disse, olha, não dá mais, porque eu descobri que eu fui traída, né? E tudo isso foi o que me levou a colocar um fim, né? Eu estava sendo enganada, traída e tal, então por isso eu coloquei um fim. Mas ele, em um certo ponto, ele queria voltar atrás, queria reverter a situação e por isso que eu digo que foi uma situação forçada, porque não queria. Só isso. Quando eu fui pro ortopedista, ele falou assim, olha, seu parto será cesáreo, você
você não tem condições de tomar anestesia na coluna, então o seu parto será cesáreo, mas a anestesia será geral, ou seja, eu tinha que apagar, né? Eu não poderia estar ali acordada. E eu fui acompanhada também, né, no pré-natal por um bom médico, que foi tudo tranquilo, a minha pressão estava boa, estava tudo em ordens. Eu não sentia dores, eu não sentia enjoo. Lá pelo 5º mês, às vezes, quando eu pegava ônibus, eu sentia assim uma falta de ar, mas essa falta de ar logo passava. Eu passei a usar muletas para me ajudar na locomoção, né? E foi ótimo, porque até hoje eu não larguei. E de muleta eu vou para tudo que é canto, gente. Maravilha. Tem coisa melhor. No dia que Guilherme nasceu, eu estava com 8 meses e 20 dias de gestação. Então foi depois do Natal, dia 26 de dezembro. Aí eu comecei a sentir as dores, né? Já eram as contrações, né? E aí a minha tia, eu estava na casa da minha avó, a minha tia já ligou pro meu primo e vamos pra maternidade. Chegando lá, o médico disse que estava em 7 centímetros e eu já deveria ir para a sala de parto. Aí eu, meu Deus do céu, eu tô aqui sozinha, minha tia não podia entrar comigo. Eu entrei sozinha, encarei, chegando lá, chegou o momento da anestesia. E aí eu falei, olha, o médico disse que eu deveria tomar geral, porque por conta da curvatura muito grande, ele disse... Aí eram 2 anestesistas. Aí ele falou, não, deixa eu ver essa coluna aqui, ó, eu encontrei, é aqui, vamos lá, vamos tentar, né? Eu, meu Deus, vamos tentar. Pense no nervoso que me deu. Caramba, eles estão tentando, diga, alguém tá tentando me dar uma anestesia na coluna. Pense no tamanho do negócio. Só que quando você tá ali naquelas dores de parto, você não sente dor nenhuma mais. Então eu nem senti esse negócio entrar. Eu sei que eles disseram assim, ó, pegou, achei, aqui. Ai, eu, graças a Deus. Amém. Sim, aí realmente pegou. Meu corpo ficou dormente, mas eu estava consciente, acordada. E aí o Guilherme nasceu, chorando todo bonitinho. Ah! Guilherme nasceu, gente, foi tudo tranquilo. Certo, aí depois eu lembro que eu apaguei, eu não vi mais nada. Eu vi o momento que ele nasceu e tal. Mas depois eu apaguei, eu acho que a anestesia, ela faz dormir, né? E aí eu já acordei em outro quarto, depois trouxeram ele pra mim com a pulseirinha. E eu tava muito forte, sabe? Eu me sentia muito forte naquele momento. As pessoas se impressionavam comigo porque eu tava, sabe? Eu não tava abatida, porque foi um parto cesáreo. Entendeu? E geralmente quando a mulher já está mais ativa é porque o parto é normal, né? Já o parto cesáreo mexe com você, deixa marcas, né? Dói um pouquinho, algumas vezes doía mesmo. E aí vinha a reação da medicação e aliviava. Mas eu tava assim bem ativa. Guilherme, ele nasceu bem, ele nasceu grandão. Ele nasceu, minha barriga inclusive foi pequena. Ele nasceu com muita saúde. Ele não nasceu com nenhuma deficiência, gente. Nasceu perfeito, uma criança, sabe? Graças a Deus deu tudo certo comigo e com ele, porque em todo tempo Deus estava ao meu lado. Eu sempre pedia forças a Deus, Senhor, esteja comigo em todos os momentos. E graças a Deus deu tudo certo. Então, o que eu tenho para falar, assim, da minha gestação, da minha gravidez e deficiência. A deficiência, ela não me possibilitou de ser mãe, ela não trouxe complicações para o parto, mas, assim, cada gravidez é uma gravidez diferente, né? Então, a gente vê que não importa se você tem uma deficiência ou não. Se o seu organismo não aceitar aquela gestação, pode ter dificuldades ou não. Então não importa ser deficiente ou não, porque às vezes até o próprio médico ele julga que a pessoa tem deficiência, então o filho pode nascer prematuro, que foi isso que o médico disse para mim, que
correria risco de ter o neném prematuro e não tive. Ele nasceu com 8 meses e 20 dias e ainda grandão por demais. Nem parecia 9 meses mesmo. E o meu filho veio assim com saúde, o meu filho não veio com nenhum tipo de doença. O meu filho não nasceu deficiente como a mãe, porque muitas pessoas dizem assim, a probabilidade de nascer. Sim, tem algumas coisas da genética que eu não entendo, né? Mas enfim, às vezes a pessoa tem medo de engravidar e não conseguir dar conta da criança. Aí diz, não, eu não vou arriscar. Mas eu acho que cada caso é um caso. Não importa, né? Só a pessoa ser deficiente. Às vezes tem pessoas que não têm nenhuma deficiência, né? Mas também tem complicações. Então a gente vê que há diversos complexos, diversas possibilidades de dar certo ou não. Mas a gente não pode julgar, porque é deficiente. Não. Hoje a única coisa que eu me arrependo foi de ter feito escolhas erradas na minha vida, não do meu filho. Porque o meu filho é um tesouro na minha vida, é uma bênção de Deus na minha vida. Mas de ter feito escolhas erradas na minha vida, ter aceitado pessoas erradas na minha vida, pessoas que não valem a pena na minha vida. Eu acho que isso é a única coisa assim que eu me arrependo. Ademais, foi tudo tranquilo pra mim, eu encararia numa boa. Eu tão cedo eu não quero ter outro filho. Enfim, eu não penso de jeito nenhum. Não, pelo menos não agora, não tão cedo. Filho realmente dá trabalho, filho é gasto e você vê coisa de criança muito caro mesmo. Então assim, eu digo assim, ter filho com consciência, ter filho, se você tiver condições, eu não digo condições financeiras, mas condições de criar, de educar, de ser mãe, de ser pai, entendeu? Porque assim, a situação financeira não importa muito. Porque eu conheço famílias que são bem humildes, mas que os filhos foram criados assim, que hoje vivem bem. Então a questão financeira não é muito isso. A questão é você educar, você dar amor, você saber ser mãe, ser pai. É um desafio muito grande. No mundo de hoje a gente tem que estar mais preparado, né, para encarar o mundo como ele é e trazer uma educação de qualidade para os nossos filhos. Então é isso, fica aqui meu depoimento, um pouco de como foi a minha gestação. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, deixa seu like. Se inscreve aqui no meu canal, caso você não seja inscrito. Me sigam nas redes sociais. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!